Boa noite. Eu sou o Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política, que vai diretamente do município de Pinhais, hoje, quarta-feira, 10 de abril de 2019. São 19 horas. O Ponto da Política também vai ao ar todas as quintas-feiras, né, pelas ondas da Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, sempre a partir das 11 horas, ok? Aqui ao meu lado, o Fabiano Mossato, professor de História e pós-graduado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, que irá abordar os assuntos que iremos falar sobre educação no âmbito nacional e estadual, as nomeações no governo federal e declarações de ministros e do presidente Bolsonaro também. Eu sempre lembro que o espaço é aberto para a participação a todas as tendências políticas, desde que participem, evidentemente, de forma democrática e saudável, né? E a gente pede para que você participe de forma democrática e dê a sua opinião. E compartilhe, dê os likes no nosso programa para que mais gente alcance mais pessoas e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Tá ok? Boa noite, Fabiano. Tudo bem com você? Tudo bem, Chico. Dá uma boa noite para os nossos seguidores aí. Boa noite, pessoal. Desculpe, estou meio gripado. É uma honra estar aqui, né, com o Chicão falando sobre essas questões políticas tão importantes para o nosso país. É muito importante a gente ter esse tipo de espaço para a gente poder conversar respeitosamente, né, sobre esses vários assuntos que vão permeando aí o nosso dia a dia, né, como comentei, é muito importante. E a gente vai abordar aí, né, vamos ver o que a gente pode fazer aí sobre essas questões tão espinhosas, digamos assim, que esse governo vem colocando, né, nós para pensarmos sobre esses assuntos. Ok. Você mora no bairro Barreirinha. Barreirinha, né? Isso. Veio bem de lá, legal? Oh, tranquilo, tranquilo. Fácil o acesso? O acesso é muito fácil, bem bom mesmo. É o trânsito um pouco, né? A gente sabe esse horário aí, ele é um pouco carregado, digamos assim, mas a gente tem né, conhece um pouco a região, daí pega uns atalhos aí, consegue chegar, mas chegamos aí em tempo aí, ainda bem. Ok, então. Então vamos aos temas. A nossa secretária Maria Helena Somavila já entrou, ela nos auxilia lá dentro, compartilhando o programa, né? Mas, Fabiano, veja só, a declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela afirmou que o brasileiro só passa fome porque quer e não aproveita a grande quantidade de mangueiras no país. A declaração dela foi feita durante sessão da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos Deputados ontem, dia 9. O colegiado debatia, com a presença da ministra, a prestação de informações sobre a liberação de registros históricos. Aí ela diz, países que já tiveram guerra e passaram fome é segurança nacional. Nunca tivemos guerra e nós não passamos muita fome, porque temos manga nas ruas em nossa cidade, é um clima tropical. Evidentemente que ela deve comer muito bem, caviar, tomar champanhe, né? Peixe deve ser de truta, salmão para cima, deve tomar um bom vinho, se alimenta muito bem, sim, né? Então, o que você tem a dizer sobre uma declaração eu sinceramente, me desculpe, não quero influenciar, mas eu achei desastrada essa declaração. Qual a sua opinião sobre a declaração dela? Mais uma declaração desastrada desse governo, né? Parece que as pessoas são escolhidas como são escolhidas para que façam esse barulho, para que façam esse tipo de coisa. Tire o foco dos principais problemas. Ela foi lá para falar sobre várias coisas, não apenas a fome. E claro que focou ali sobre uma questão absurda, né? A gente tem que lembrar também, se ela não sabe, a geografia brasileira, o Brasil não é todo tropical. Existem regiões subtropicais onde você não vai ter tanto acesso a manga assim. Mas, só para brincar sobre isso, né? Agora, é engraçado, né? Quando a gente tem aí quase 40 milhões de pessoas que foram tiradas da pobreza e estão voltando, né? Milhões de pessoas
voltando ao 7 milhões e meio. 7 milhões e meio a níveis, né, subhumanos de sobrevivência, saneamento básico que não existe, várias outras coisas. Mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, isso dados oficiais, né? Aí o nosso querido Bolsonaro, ele questiona a forma de cálculo do IBGE, uma instituição antiguíssima que passou por todos os governos, mas é claro que nós vamos questionar a pesquisa nesse governo. Então, assim, é infundada, é uma brincadeira. Para quem nunca, como você colocou, Chicão, para quem nunca passou fome, é muito fácil falar dos outros que passam fome, né? O próprio grande geógrafo brasileiro, o Milton Santos, falava que existem, né, existem duas classes, a que tem fome e a que não tem fome. Ela provavelmente faz parte dessa parcela pequena da população que tem aí. Uma classe que come e outra que nada come. Nada come, isso mesmo. E que faz, né? Só lembrando a ela que milhões de pessoas não fazem 3 refeições ao dia, quem dirá 5. E ainda mais com manga, né? Então eu, sinceramente, eu diria para a ministra que experimente passar um mês só comendo manga, mas indo lá no pé, na rua. Isso. Eu, ministra? A ministra... não pode invadir casa, não pode invadir casa de ninguém, porque senão também, né? Exatamente. Tem que ir nas ruas, nas cidades que tenha manga, e vai lá, chupa a manga, o quanto você aguentar, mas viva um mês. Um mês não, uma semana, só de manga. Tá ok? Vamos ver aqui quem que entrou. Já temos algumas pessoas aqui. Percy Lima entrou, Cleide Pinheiro, muito obrigado. Percy Lima, lá de Foz do Iguaçu, ex-prefeito de Foz do Iguaçu. Tem que surrar de mangueira essa ministra de meia tigela. Olha, ótimo comentário. Olha, a ideia é isso aí, Percy, porque realmente uma declaração dessa é o fim do mundo. É chamar o brasileiro de porco. Sinceramente. Claro, é uma fruta gostosa, saborosa, né? Mas olha, e tira o foco dos verdadeiros problemas. Passa fome porque quer que tem manga para comer, ela devia comer milho. Essa ministra deve comer milho pela violência, truculência e aí com tem que fez essa declaração aí. É bom perguntar a ela também se essa manga é com agrotóxico ou sem, já que ela é a ministra do agrotóxico. Que liberou tudo, né? Deixa eu ver aqui, Cláudio Miller, boa noite, Chicão, bom programa, abraço, obrigado. Ângela Luquezzi também entrou, obrigado pela presença de todos vocês, é muito importante a participação, sempre peço, dê uns like, compartilhem o nosso programa, vocês estarão ajudando, né, para que mais pessoas conheçam o nosso programa e ajudando que a gente também amplie o conhecimento sobre o nosso trabalho, né? Veja só, e que tal a declaração do Bolsonaro dizendo que a garotada não precisa se interessar por política? Como que você vê, você como professor de história, como que você vê a declaração de um presidente falando uma coisa dessa? Mas isso aí, se a gente notar, é coerente vindo dele, porque a ideia dele é que menos pessoas se interessem por política, sendo assim, pessoas como ele podem ser eleitas. Então, se eu não fizer uma análise geral, do contexto geral político, eu vou acreditar em qualquer coisa que passem para mim. E a campanha dele foi baseada em quê? Ele não foi em debate, quando foi estraçalhado. Depois, né, não foi, por causas, e a gente não vai entrar no mérito agora, que todos sabem. Fugiu de tudo quanto é debate que existia e a campanha dele foi baseada em fake news. Então é claro que quem não se interessa por política, por pesquisa, né? Isso Chicão, até é bom comentar que essa guerra contra o tal do marxismo cultural, contra a criticidade, contra a ideia da conscientização da população, é importante para o quê? Para você manter a sociedade ou o povo como gado. Então, se eu não pesquiso, se eu não procuro entender, qualquer coisa que me passem, né? Se o meu tio me passou uma fake news lá da mamadeira de piroca, do kit gay, que olha, eu dou aula há 10 anos e eu estou esperando até hoje para receber o kit gay. Nunca apareceu esse tal de kit gay. Então, é coerente da parte dele. Infelizmente, ele é um presidente da República. E ele é um presidente da República brasileira, ou seja, de todos nós brasileiros. Mesmo não votando nele, ele tem um cargo a zelar. São declarações assim, estapafúrdias, lunáticas, né? É um governo de lunáticos, só que a gente não pode se enganar. Eles têm uma ideia central, têm um interesse central, que já estão praticando, que é a entrega do Brasil para as forças estrangeiras, principalmente Estados Unidos, e a ideia de sucateamento de tudo que é público para o povo, né? A favor
da iniciativa privada. Pois é, e uma declaração dessa, evidentemente, que beneficia políticos tanto do campo progressista, quanto da direita, e quanto da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Não é bom para a população, mas é bom para qualquer tendência ideológica que a garotada não se interesse por política. Isso é bom a gente frisar, não é verdade? Sim, perfeito. Vamos ver aqui quem mais entrou. Margarida Bizeto. Boa noite, Margarida. Obrigado pela presença aí, viu? Pedro Cirineu também entrou. Obrigado, Pedrinho. Um grande abraço para você. Então, vamos lá. Você, sobre a nomeação do conselheiro do ministro da Justiça, Moro, né? Eu vi na Folha hoje e outros jornais. O delegado federal aposentado Wilson Salles Damasio, nomeado por Sérgio Moro como conselheiro na pasta, em entrevista à imprensa, associou a homossexualidade a desvio de conduta, abre e fecha aspas. E ainda falou que, abre aspas, para a mulher é o máximo estar dando para um policial, fecha aspas. Ele usa a expressão dando, né? Isso que é o mais surpreendente. Assim que é nomeado, disse que se arrependeu e pediu desculpas pelas declarações. Isso me lembrou o ministro-chefe da Casa Civil, que foi réu confesso no Caixa 2, aí pediu desculpa para o... Pediu 2 vezes, né? Porque ele foi daí descobrindo mais uma e pediu de novo. Exatamente. Acho que eles já estão pedindo por antecipação já, para ter crédito. O que você diz, o que você analisa, como que você vê a declaração desse delegado Wilson Salles? Tornou praxe falar coisas como esse tipo e depois pedir desculpa nesse atual governo. Mas como que você vê especificamente as declarações que ele deu numa certa ocasião sobre dizer que mulher se sente o máximo dando para policial, etc. e tal, e que a homossexualidade é um desvio de conduta? Chicão, ele expressa o que a gente vem convivendo ao longo, né, dos anos, não só no Brasil, como no mundo, que é o machismo. Esse machismo que por muito tempo ficou escondido, que até legalmente estava escondido, hoje está sendo desnudado, digamos assim, né? Está sendo descoberto. E essas pessoas têm cargo de poder. É esse que é o problema, né? O machismo em si é um grande problema. Ainda mais com pessoas com tanta relevância, né? Com a caneta tão forte para assinar algumas coisas, para decidir sobre o povo, eles vão exercendo ainda essa prática machista. Mais uma vez eu falo, não é surpreendente vindo desse pessoal, porque a ideia deles é ser a extrema, né, como você comentou, as extremas são muito complicadas, principalmente a extrema-direita. Ela tem essa ideia de distorcer os fatos, distorcer tudo, e principalmente fazer esse estardalhaço para tirar o foco de várias coisas, mas e daí é muito fácil, como você comentou, né? Então eu falo, depois peço desculpas. Sabe, mas e quem eu atingi? Tranquilo? Então as coisas vão ficar por aí mesmo? Não, as pessoas têm que, como eu falei anteriormente também, as pessoas têm que entender que cargo que elas estão ocupando. Elas não estão, né? Brincando lá para brincar. E assim, a gente tenta, como professor, como pais, educar os nossos filhos, nossos alunos, educar, né? Dar conselhos para que respeitem o próximo. Aí fala sobre desvio de conduta do homossexualismo. Eu tenho muita desconfiança quando existe um ataque muito forte de uma pessoa, né, ou de uma sociedade contra o diferente. Às vezes essa pessoa está escondendo algo. Freud já explicava, né? Quando eu falo de João, eu estou entendendo mais do Fabiano do que do João. Perfeito. Então, às vezes tem alguma coisa aí, né, encabulada, digamos assim, né, que ele tem que resolver mais, só que ele tem um cargo muito importante para poder fazer esse tipo de declaração. Você veja só, aquela Ilone, aquela cientista política Ilone, que eu esqueci o sobrenome agora, Eu também esqueci. O Moro tinha nomeado ela e teve que voltar atrás, porque os bolsonaristas começaram a descer o cacete. Porque ela era uma pesquisadora. Porque era uma pesquisadora, etc. e tal. E era uma cabeça aberta. Isso. Agora, eu não vi muitos protestos em relação a essa declaração desse Salles. Pô, como é que pode o ministro Moro, como é que é o ícone da Lava Jato, etc. e tal. O justiceiro, né? O justiceiro traz praticamente um homofóbico, praticamente misógino. Misógino, praticamente. Todos esses termos aí que a gente pode usar. A ideia é essa, né? É fazer esse tipo de barulho e lutar contra esse processo de conscientização, de pesquisa, como eu havia comentado. Então, assim, quanto mais coerente você for, mais fora
espectro político dentro desse governo você vai estar. Quanto mais cabeça aberta, como você colocou, a pessoa for, mais ela está ficando longe desse governo. Então é mais uma das pataquadas, né, dessa turma. Agora sim, será que as pessoas que precisam perceber estão percebendo? A limitação, porque não é só a gente ser contra o que o Bolsonaro ou ser a favor, é entender se ele tem competência ou não. Com respeito, a gente pergunta, ele tem competência? O que ele tem feito nesses 4 meses? Fora a polêmica. Praticamente nada, né? Vamos ver aqui quem mais. O Pedro Cirineu. Pedro Cirineu, boa noite. Fazem de tudo para tirar o foco do principal, juro da dívida pública que consome 50% do orçamento. Perfeito, Pedro. Tá falando. O Rafael Gale entrou, advogado Rafael Gale, lá de Piraquara, especialista na área trabalhista, né? Obrigado por participar aí. Pedro Cirineu diz, o PT colocou o Temer e entregou o Brasil para esse bando, por egoísmo, em uma só legenda. Aí o PT que o Pedro Cirineu falou, é proibido pensar. Então você vê. Caetano falava que era proibido proibir. Agora o Pedro coloca perfeito aí. Poder fazer uma música, Pedro. Realmente, é isso aí mesmo. Então, e continuando aí, mais uma ontem na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. O deputado entra armado na Câmara. Isso eu puxei do Poder 360, o site Poder 360. O presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Franceschini, PSL do Paraná, suspendeu a sessão do colegiado que analisava a proposta da reforma da Previdência. Essa reforma está dando o que falar. Em uma confusão, deputados começaram a gritar que o líder do PSL, delegado Valdir, lá de Goiás, estava armado. Deu uma confusão. Ele declarou que estava apenas com o coldre, apenas com o suporte da arma, conhecido como coldre. O que dá para esperar? Será que era mesmo coldre? Será que ele mostrou, pôs em outro lugar? Porque naquele bolo, quando começou aquilo, alguém poderia, não estou com o jeito que fala, mas alguém poderia ter tirado e tal. E não, é só o coldre. Mas, meu Deus do céu, o que esse país está virando dentro? Já chega o pai do Collor, né? Que da década de 60, se eu não me engano, matou foi atirar num determinado deputado, acertou, matou dentro da Câmara. Tinha o Capa Preta lá do Rio de Janeiro também, né? Que também depois que entrava com arma, etc. e tal, né? Como se analisa a atitude desse delegado? Você acha que... E é um cara que defende a reforma da Previdência. Acho que a única proposta do PSL em geral é a reforma da Previdência, né? Que não é acabar com privilégios, pelo contrário, é manter privilégios e acabar com a aposentadoria dos pobres. Mas, enfim, é mais uma atitude que vem aí corroborando com essas pataquadas desse governo aí do PSL. Essa ideia de agressividade foi uma ideia muito explorada, né, durante as eleições, e quando esse pessoal chega ao poder, com o poder na mão, eles acham que eles podem fazer o que quiserem. Então, é o delegado, né? Nem todos os delegados, ainda bem, atuam desse jeito, muitos têm consciência, mas aí a gente volta ao coronelismo, onde a força da bala, o que também, né, se a gente notar, não mudou muito no Brasil, mas, pelo menos institucionalmente, a gente teve alguns períodos de segurança maior. Mas volta para o coronelismo. Se você não aceitar o que eu falo ou o que eu penso, eu uso a violência. Então, a gente está institucionalizando a violência. Olha só, ontem, esse final de semana, uma família foi alvejada com 80 tiros. Isso é legitimação de ações que vieram desde a campanha afirmando, né, ações afirmativas sobre violência. Então, qual que era o grande símbolo do Bolsonaro? Fazer arminha. Então, um rapaz também no Rio de Janeiro foi confundido foi alvejado porque confundiram ele que ele estava com uma furadeira. Acharam que era uma arma. Se esse delegado, que agora é deputado, fosse negro da favela e tivesse apenas com coldre, o que será que ia acontecer? Essa é a pergunta que eu deixo. Porque se é negro, como, né, algumas pessoas estão colocando. Bem lembrado.
No Brasil, a violência ela tem CEP, cor e classe social. Se você é branco, delegado e deputado, aí tudo eu posso fazer. Ou rico. Sim. É isso aí, né? Mas é uma atitude muito violenta, viu? Armado dentro da... E isso aí não é só se fosse de qualquer outro partido, estaria errado. A gente não está falando... Mas, coincidentemente, as coisas vêm acontecendo do mesmo partido ou do mesmo foco. E assim, se a gente legitima isso daí, então qualquer um pode fazer. Então tudo bem, Chicão, eu vou vir aqui, eu vou vir armado. Se eu não gostar de uma pergunta, eu vou dar um tiro no computador. Ou em mim. Ou em você. Não existe, cara. A gente está perdendo o respeito pelo ser humano. Realmente. E vamos ver aqui quem que está participando aqui. Célia Lima Cruz entrou, obrigado. Obrigado pela presença, Célia. O Mário Simão também entrou, obrigado aí. Boa noite, está dando boa noite para a gente aí. Obrigado, Mário. Um abraço para todos vocês. Compartilhem. Eu sempre estou pedindo e vou sempre repetindo. Compartilhem, dê uns likes, umas curtidas aí no nosso programa. Compartilhem, que isso ajuda para que alcance mais pessoas e que essas pessoas conheçam o nosso trabalho. É um trabalho que não é monetizado, é um trabalho que a gente faz de livre, espontânea vontade, né, para tentar levar informações. Não somos os donos da verdade, mas procuramos sempre levar informações, né? E eu sempre digo, o programa aqui é aberto para qualquer tendência ideológica política. Pode ser de direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, centro, o que for. Não tem, o programa aqui é aberto, desde que a pessoa venha e se comporte, responda as perguntas, fale, não agrida de forma violenta as pessoas, enfim, pode fazer as críticas, né? Fazer críticas é normal, tanto para um como para outro lado, né? Então o programa é aberto para qualquer tendência política aqui, ok? E sobre o Paulo Guedes, que eu peguei do 247 e tem outros jornais, do Juca Kfouri, tem, enfim, do Diário Centro do Mundo, Folha de São Paulo, enfim, tem outros jornais também aí. O ministro Paulo Guedes, em entrevista, disse, em relação ao Lula, que Lula não teve quem o avisasse do que acontecia em torno de seu governo. Acabou vítima do jeito de fazer política no Brasil. Serve como exemplo, disse o ministro. Eu pergunto, essa declaração seria menos sincera por parte de Paulo Guedes, ou ele está dando um recado ao Congresso, seguindo a linha de Bolsonaro, que diz ser a nova política, que não negocia, como se a negociação envolvesse dinheiro, ao menos cargos, eu entendia, cargos e tal. Né? O que você acha dessa declaração do Paulo Guedes? Eu acho que as duas coisas. Ela é sincera num certo sentido, porque realmente o Paulo Guedes está lendo como que funciona ali dentro, e o sistema ele é muito complicado mesmo. Então, para se aprovar algumas coisas, infelizmente, essas negociatas vão ocorrendo, por isso que o sistema político tem que ser quebrado, digamos assim, ele tem que ser remodelado antes da Previdência, como o nosso amigo lá, o Pedro comentou também, a dívida pública, né, o juro da dívida pública, o sistema político, tudo isso aí tem que ser repensado para, né, proteger, e também ele está dando um recado para o Congresso Nacional, apesar que o Bolsonaro já, né, deu mostras de que quer negociar. O Bolsonaro, se a gente notar nessa questão da Previdência, ele é o que menos está interferindo, porque não era a pauta dele. Se a gente lembrar, ele criticou o Temer. Sem dúvida. Ele critica o Temer. Em outras épocas, ele criticou a reforma da Previdência. Isso mesmo, né? Tem declarações dele e tudo mais. Não que ele não queira. Isso mesmo. Não que ele não queira, mas ele sabe que... é uma batata quente. É uma batata quente. O eleitorado dele vai ficar muito, né, indignado com ele, digamos assim. Então, o Paulo Guedes está fazendo isso. Só que, ao mesmo tempo, então, ele faz. Né? Ele um tapinha de pelica. Ele joga... e para ver o que o Congresso vai falar. Para criar, mais uma vez, aí essas cortinas de fumaça aí para o real problema, que é a reforma da Previdência. E talvez amenizar um pouco o campo progressista, amenizar as ações do campo progressista, que está completamente contrário
a reforma da Previdência. Ele está aprendendo com o Mourão, né, que também gosta de afagar o campo progressista, mas também tem ideias muito próximas ao do Bolsonaro. Só não é tão translocado quanto o Bolsonaro, mas a gente tem que ficar sempre, né? O Mourão é espertão. Enquanto o Bolsonaro bate, ele assopra. Sim, ele tá, né? Ele tá se relacionando bem ali. Só que é daqui para fora, né? Por trás é outra coisa totalmente diferente. Sem dúvida. Aqui entrou também Romer Motinha, cientista político. Obrigado, Romer Motinha, pela presença. Um abraço para você aí também. Então, e sobre esse novo ministro da Educação, eu vi também no Estadão, na Folha, no Jornal do Brasil e tal. Vélez Rodrigues caiu. Isso. Muito bem. O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai trocar todos os secretários do MEC, com exceção do titular da pasta de alfabetização, Carlos Nadalim. Já é certa a volta de Silvio Sepp para a subpasta de regulamentação do ensino superior. Ele é ligado ao PMDB e ele ocupou o mesmo cargo na gestão Temer, o agente do governo Temer. A nova política. O que você acha dessa troca de comando na educação e como que você vê Vélez e o Abraham Weintraub? Como que você vê isso? Olha, Chicão, aí só retomando, né, a nova política com os velhos nomes, né? Então não tem nova política, mas enfim. As pessoas, ele tem a mesma intenção do antigo ministro, né? A ideia é sucatear, né, a educação, a educação pública, na verdade. A gente não pode esquecer que o Vélez era uma indicação dos militares, né? Tanto que teve sua formação, era professor, né, dos militares, das universidades militares e tudo mais. E o nosso querido Abraham Weintraub. Nosso querido, eu vou chamar de Abraham, porque eu segundo ali, respeitando o sobrenome, né, mas um pouco complicado. Até uma jornalista de campo da Rede Globo ontem se atrapalhou. Né? Você imagina nós... mas depois a gente acostuma. Será que a gente acostuma também? Será que vai demorar tanto tempo a acostumar? Não está dando muito tempo, mas enfim. Então, o Abraham, como eu estava falando, ele é uma indicação direta do Onyx Lorenzoni e aliado ao Paulo Guedes. Então, além dele ter toda aquela pauta anti-esquerda, contra o marxismo cultural, que eu gostaria que esse pessoal explicasse. Que é isso, né? Nenhuma universidade séria, né? E nem, pelo menos os cursos sociais e tudo mais, humanas, economia, qualquer curso aí, usa esse termo. Esse termo foi inventado e eu gostaria que alguém explicasse o que é o marxismo cultural. Se você ter conscientização, se você lutar por melhores salários, por questões sociais, marxismo social, marxismo cultural, então Jesus Cristo lutava lá atrás com o marxismo cultural, porque ele lutava pelo bem do próximo, né? Então, mas enfim, vamos confundir aqui. Então ele tem a pauta dele é muito mais séria no sentido da educação mercadológica. A gente não pode esquecer que, como ele é aliado do Paulo Guedes, a irmã do Paulo Guedes é vice-presidente, né, da ANALP, se eu não me engano, né, Associação Nacional das Universidades Privadas do Brasil. Ou seja, qual que é a intenção desse pessoal? É sucatear, mais uma vez, colocando a educação pública para que fortalecer a educação privada e principalmente em AD. Porque a ideia do mercado é o quê? Geração de lucros. Com menos professores trabalhando, aumenta a lucratividade desse pessoal. E aí a ideia também vem né, corroborando. Então eu veja como é uma linha de raciocínio. Eu não tenho... Bolsonaro disse que os jovens não têm que ter interesse à política. Não lembro quem falou ali sobre a educação... não, vai falar depois, né? Sobre a educação lá no Nordeste, né? Então só fazer agronomia e tudo mais. Então a ideia é que as pessoas realmente não pensem. E esse Abraham, ele vem muito mais forte com essa pauta. Aí tem também esse detalhe que eu comentei ali, né? Nos bastidores, os militares perderam um braço para o Paulo Guedes. Será que o Paulo Guedes está crescendo a sua força? Eu acredito que não. Eu acho que os militares ainda estão muito fortes ali. Muito bem situados no governo. Muito bem situados no governo. Mas é de se pensar, né? Ele é um economista, trabalhou no Banco Votorantim. O que ele vai fazer? Não que você seja um economista, o Mercadante era economista, também trabalhou na pauta da educação. Mas qual é a sua intenção?
declaradamente ele já falou sobre a educação pública, né? A ideia do sucateamento e mais, né? O Serra era economista e foi ministro da Saúde no governo Hormônios genéricos, né? Que depois a gente notou que ele sabia que tinha associações com empresas de genérico. Mas enfim, né? É tudo. Vamos ver aqui. Não tem ponto sem nó, né? Exatamente. Então, e essa troca na educação aí, então, né, você já falou. Agora, você veja só, o Abraham Weintraub, ele repetiu um discurso nazista. Isso. O Hitler pronunciou esse discurso na década de 30, se eu não me engano, correto, 1933. Isso, quando é sul, né? O agora ministro Abraham Weintraub, ele repetiu o discurso dos nazistas na Alemanha na década de 30, dizendo que abre aspas, os comunistas, fecha aspas, são donos dos bancos, das grandes empresas, da imprensa no país. Então, na Alemanha, em vez de os comunistas, o alvo de discurso similar ao de Weintraub eram os judeus. Segundo Gerhard Wenzel, comentarista da ESPN Brasil e colunista da Deutsche Welle, nascido na Alemanha. O discurso é plágio dos anos 30 na Alemanha. É só trocar comunistas por judeus. Então, esse foi um discurso que o Hitler usou muito nessa época. Isso mesmo. Você veja só. Quer dizer, então, que a Globo é comunista, a Bandeirantes é comunista, o SBT é comunista, a Record é comunista, as rádios são comunistas, a família Setúbal é comunista. Exatamente. O Bradesco é comunista. O Bradesco, etc. Então, isso aí são coisas que... Mas eu posso fazer uma pergunta? Por que eles fazem isso? Chico, eu posso fazer uma pergunta? Eles não diziam que o nazismo era de esquerda? E como que perseguiu o comunismo? Daí vai, né? Era de esquerda, perseguiu o comunismo, etc. Então, você vê essa declaração. Então, todos esses setores, a economia brasileira está na mão dos comunistas. E tão incompetentes, porque não conseguiram... Weintraub já entrou mal, né? Entrou bem pra caramba. Olha, sinceramente. Interessante, porque se eles são comunistas, e na cartilha comunista, tinha que socializar, né? Exatamente, socializar, os bens, socializar. E outra... na primeira fase do comunismo, como aconteceu em vários países, como por exemplo na União Soviética, a ideia era a estatização de todas as empresas privadas. Então, o Bradesco, a Rede Globo, tinham que ser todas estatizadas. Esses caras então trabalham para o Estado. Exatamente. Então, qual é a lógica desse tipo de raciocínio? Se é que tem lógica. Se é que tem lógica. João Lourenço entrou também. Obrigado, João Lourenço, pela presença. Dá um like aí, compartilhe nossa live, João Lourenço. Se ajuda a gente a espalhar mais o nosso programa, legal? Então, e a outra declaração do Weintraub também é outra de amargável, como diz o ditado, é de lascar o cano da bota, né, bicho? Meu Deus do céu. Universidade do Nordeste não precisa de sociologia, e sim em agronomia. Esse eu peguei da revista Fórum. Aí tem outros jornais também. Eu procuro pegar de vários, né? Correto. Próximo ao presidente Jair Bolsonaro, há pelo menos 2 anos, apenas 2 anos, e membro da equipe que elaborou o seu plano de governo, o novo ministro da Educação, Abraham, já defendeu que as universidades do Nordeste deixem de aplicar disciplinas como sociologia ou filosofia para focar no ensino de agronomia. Em Israel, Jair Bolsonaro tem um monte de parcerias para trazer tecnologia aqui para o Brasil. Quer dizer, importar tecnologia e emburrecer nossa turma. A gente não tem capacidade de produzir, então. Em vez de diz ainda o Weintraub, em vez de as universidades do Nordeste ficarem fazendo sociologia no Agreste, devem fazer agronomia em parceria com Israel. Olha aí. Acabar com esse ódio de Israel. Israel, nas faculdades federais, é loucura. O que você escuta, né? Pô, eu não vejo ódio de Israel. Turma pode ter um pé atrás contra o sionismo. O sionismo. O sionismo é diferente de Israel. Nem todo judeu é sionista. O governo de Netanyahu. Nem todo judeu é sionista. É diferente. Exatamente. A gente tem que começa por aí. A gente tem que colocar os conceitos corretamente aí. Exatamente. Então, eu pergunto para você, como professor de História, né? E pós-graduado em Sociologia da Política.
Isso seria o fim da formação de alunos nordestinos em áreas como administração, ciência política, economia, direito, medicina, ciências sociais, engenharia civil e todas as demais, né? Engenharia civil, as demais engenharias, biologia, ciência ambiental, educação física, biotecnia, radiologia, odontologia, tecnologia da informação, etc, etc, etc. Como que você vê isso? Então, eles querem mão de obra barata, controlada? Aí a gente tem que partir de algumas análises rapidamente. Primeira coisa, qual foi a região que o Bolsonaro perdeu disparadamente? Nordeste. Outra questão, eu acompanho há algum tempo já as Olimpíadas de História. É disparado, né? O Ceará é o principal campeão, né? As escolas cearenses são as principais campeãs das Olimpíadas de História, de matemática, se não me engano, também. Mas tantas outras, matemática também. Então, né, nordestino. As grandes notas do Enem estão vindo de onde? Do Nordeste. Os grandes escritores têm também. A grande cultura. Então, por que eu foco no Nordeste? Porque assim, o Nordeste tem que fazer isso porque existe a ideia de que no Nordeste só existe seca. Uhum. Então, todo mundo passa fome. Mais uma vez, cai, né, naquela ideia da generalização ou do que acha, né, do achismo. E aí é interessante, porque o que eu faço? Então, eu tiro a criticidade, mais uma vez, eu ataco a criticidade, a conscientização. Por quê? Essas disciplinas, elas fazem a pessoa pensar. Elas ajudam a pessoa a ter uma outra forma de ver o mundo e de respeitar o próximo e debater. Então, eu tiro dessas pessoas essa oportunidade para poder crescer na região Nordeste. Por que ele não propõe essa estratégia para a região Centro-Oeste? Não é uma grande produtora agrônoma? Sem dúvida. Ou será que a tecnologia... então a tecnologia do Centro-Oeste já está equiparada de Israel? E outra, por que Israel é o grande padrão? Não existe tecnologia agrônoma no resto do mundo? Hoje nós vemos um processo multipolar. Por que nós vamos se fiar apenas a Estados Unidos e Israel? A China, então, não faz parte? A Rússia, né? A Europa, a Alemanha, França, né? Então não existe inteligência na África, não existe inteligência na Ásia. É só Israel e Estados Unidos. Já notou que o discurso sempre é o mesmo? Então é mais uma pataquada, né? Mas esse cara veio para arrebentar o balão, hein? Você veja só, então, o nordestino, o povo nordestino que quiser virar um advogado, fazer uma carreira no magistério, né? Ou na medicina, ou nas ciências sociais, né? Ciência ambiental, biologia, enfim, né? Odontologia, está correndo o risco, né? De uma proposta dessa aí vingar, corre-se o risco de não ter outra opção a não ser, né? A não ser a agronomia, enfim, que ele quer, né? Então, daí quer dizer que só essa opção, você veja aonde chega a petulância. A ideia da educação é a multidisciplinaridade, né? As várias formas de conhecimento que se unam para a gente entender o mundo. A ideia da educação é você proporcionar aos alunos, às pessoas, uma maior visão do mundo, não limitá-la. Infelizmente, a gente está tendo no governo um processo de limitação do conhecimento. Então, assim, eu tenho condições de conhecer, se a minha família tem dinheiro de condições de conhecer também, né, eu sou um privilegiado. Quem não tem, quem é pobre, então não tem que ter, vai trabalhar. Mão de obra barata e serviçal, sem ter conscientização, sem questionar. É interessante, né? Vamos ver aqui quem mais entrou aqui no programa. Opa! Mário Simão, quem poderá colocar o Brasil nos trilhos depois de tanto retrocesso? Vivem atacando os antigos governos, falam dos comunistas e eles são o quê, nazistas? Ou falta memória às aulas de história? Mário Simão. Olha, como professor de história, eu digo para você que é lamentável, Mário. Né? Muito bem colocada essa questão. É lamentável você se esforçar a estudar, né, vários, não só de história, sociologia, todas as áreas ali de humanas, principalmente, que se debruçam sobre esse assunto. Você explicar, mostrar imagens, filmes, fazer vários tipos de trabalho para conscientizar e para abrir o debate, e as pessoas tendo essa memória curta, né? O imediatismo e o achismo estão prevalecendo no Brasil, e não só no Brasil, porque nós temos que lembrar que quem está nos Estados Unidos, quem é presidente dos Estados Unidos é Trump. Exatamente. Eu lembrei o que o Pedro Cirineu falou lá em cima, que é proibido pensar. Isso essa mesmo. Proposta aí é para proibir Perfeito. pensar. Lembrando que você vê que se você notar, é uma corrente. Eles não estão desalinhados, eles estão vindo, então eles não são bobos. Não são, a gente não pode menosprezar. Exatamente. A gente acha, é loucura. Pode até parecer loucura, mas existe uma linha de raciocínio e eles estão focados nela.
principalmente para tirar o foco das outras questões. E emburrecer a sociedade. Esse tipo de proposta, a gente sabe que é muito difícil ser concluída porque existem vários fatores para que isso ocorra. Mas por que colocar isso? Para que a gente comente, para que as pessoas, então, tiram o foco para outras tantas coisas que até agora não aconteceram. Sim. A BNCC acabou de ser aprovada e ninguém sabia, né? Vai ser mudada a BNCC. Como é que explica isso aí para o pessoal? Então explica BNCC. É a base curricular, né, nacional. Ela foi aprovada aí, ainda acho que o último ato do Vélez. As escolas vão trabalhar com as áreas de conhecimento conforme o Enem. Então, português, matemática, né? Ciências da natureza. Foi proposto já no governo Temer e o governo Bolsonaro está seguindo. Está seguindo e saiu em portaria hoje e tal. A gente vai ver como vai ficar aí, né? Daí tem tempo para adequação e tal. Então, nesse sentido, 2 matérias serão obrigatórias: português e matemática, e mais a língua estrangeira, que a escola vai optar, geralmente optam por inglês, mas enfim, a escola vai optar. E aí, ciências da natureza e ciências humanas, se a escola for grande, comportar esse tipo de disciplina, porque a carga horária também diminuiu e tudo mais. Se comportar, ela oferece as 4 áreas. Se não, ela oferece uma ou outra. Aí que é o grande problema. Se o teu filho, digamos assim, se o adolescente ele tem ele gosta ou tem uma aptidão por biologia, quer ser médico e tal, então as ciências biológicas ali, química, tudo mais, né, as ciências da natureza vão ser muito bom, uma grande ferramenta para ele de estruturação, para ele conseguir entrar numa faculdade. Se não tiver na escola perto da casa, próxima à casa dele, não tiver, ele vai ter que ir para outra escola. Só que cai também, agride também a lei sobre o perímetro onde as pessoas moram para poder estudar. Então é obrigatório que elas estudem no local mais próximo. Infelizmente, se esse local mais próximo não tiver essa disciplina, então eu estou cortando, né? Eu estou tolhindo o processo de conhecimento total, né? A gente já está com um currículo defasado, é uma crítica que muito é feita, mas ainda tem todas as disciplinas. Então você tem acesso. Qual que é o grande problema desse pessoal? Eu, quando estudei, por exemplo, fazendo um relato rapidinho, eu estudei nos anos 90, final do governo, era governo FHC. Eu estudei o 2º grau auxiliar de escritório. Por quê? Na minha escola ela oferecia pedagogia, magistério superior, auxiliar de escritório e educação geral. E aí eu fui, não tinha vaga para os outros, eu entrei nesse. Eu não tive história, geografia, sociologia, eu não tive nada dessas disciplinas, isso em 91, me formei em 96, dessas disciplinas no 2º grau. É o que eles vão voltar, é a tal da escola tecnicista, eles querem voltar com essa ideia. Né? O Fernando Henrique já tinha feito isso, e a gente tem que lembrar que o Fernando Henrique era sociólogo, porque ele fez isso para agradar, né, ao FMI que ele estava dependendo muito, né? E é bom que a sociedade brasileira abra o olho, os pais, as mães de alunos, da criançada, abram o olho nesse sentido. É claro que tem gente que vai dizer, para mim tanto faz, eu pago escola agora particular. Eu pago escola particular que você vira... Mais um detalhe, só para finalizar. Até agora, as universidades, elas vão cobrar todas as matérias. Então você imagine se uma pessoa, por exemplo, cai questões de história, geografia, sociologia e filosofia na federal, e o meu filho não teve essas disciplinas. Como é que ele vai passar no vestibular? Mais uma vez, porque a escola particular vai continuar com a grade. Claro. E tem mais uma coisa. Quem pode pagar vai passar na federal. Olha que interessante, a escola particular ela tem essa grade normal. A partir da implementação, ela pode até cobrar mais, porque ela está dando mais do que a escola pública, sendo que ela está dando ela está ofertando a mesma coisa. Até na questão mercadológica a gente tem que pensar. Então até para quem tem dinheiro aí que paga curso particular, pode ser que aumente, porque eles estão oferecendo serviço a mais. Aqui, deixa eu ver aqui quem mais que entrou aqui. Zé Francisco, vereador Zé Francisco, obrigado pela presença aí, o vereador Zé Francisco aqui de Pinhais. João Lourenço, boa noite, Chicão. Está muito bem, boa noite, obrigado aí, João. O Sérgio Macanhã também entrou aqui, dando uma boa noite para a gente, obrigado, Sérgio. Mário Simão falou, o governo Bolsa tem preconceito e quer deixar o povo igual a ele. A ignorância de um homem que desconhece nosso país e o mundo. Perfeito. Depois veio Romer Motinha. O governo poderia simplesmente assumir que vai priorizar a relação bilateral de política externa com Israel, mas não é a linguagem deles. Ou seja... Né? Ótima análise. É bem isso mesmo. Eles não assumiram. Exatamente. Mas as atitudes levam a essa negociação. Essa aliança, né, negociação bilateral. Só que assim... A gente não pode esquecer que a China, até então, era o maior comprador brasileiro, os países árabes e tudo mais. Então, a cada declaração, quem vai perder com isso? Os grandes empresários também.
Então vai chegar uma hora que vai... Ah, mas eles têm dinheiro, mas eles querem se manter com dinheiro. Exatamente. Eles não querem... Aqui o Mário Simão novamente, o novo plano de ensino é para desempregar professores, principalmente do uso do raciocínio histórico na base de humanas. Perfeito. É isso aí. Então, e sobre, eu peguei aqui da Paraná Total hoje, sobre o governo Ratinho. Veja só, em 100 dias de governo, o balanço que será apresentado na próxima semana, o governador Ratinho do PSD, tem hoje a aprovação, olha só, de 78,4% dos paranaenses, segundo pesquisa realizada pelo Instituto da Paraná Pesquisa e coordenada pelo analista político Murilo Hidalgo. Dos 2.508 habitantes, sondados entre 31 de março a 5 de abril, 15,9% consideraram a administração do governador ótima, 43,6% boa e 26,2% regular. E que somados resulta em 78,4%. Então, eu faço uma pergunta para você novamente, como, evidentemente, professor. Como professor, qual a avaliação que você faz do governo Ratinho em relação à educação em nosso estado, no estado do Paraná? Primeiro, só comentar rapidamente sobre esses números, que é uma grande tendência que governos estaduais e municipais, principalmente o governo estadual, que entra junto com o governo federal, passe despercebido. Então, essa aprovação está refletindo as urnas. Era normal. Porque qual que é o grande foco? As pessoas estão focando no governo federal, Bolsonaro e tudo aquilo lá. Né? Então, tudo que isso a gente comentou, as pataquadas e tudo mais. Então, é óbvio que não dá para se notar, infelizmente, é muito comum a gente não fazer esse tipo de análise que a gente faz do governo federal com o governo estadual, devido, né, a várias questões aí. Mas o governo, sobre a educação especificamente, o que mudou? Ele está fazendo mais do mesmo. Ele está vindo, né, o Ratinho e o seu ministro, secretário da Educação, o garoto multilaser, eles estão vindo com a mesma proposta que foi implementada pelo nosso querido Beto Richa, que em 2015 espancou os professores, né, a gente não pode esquecer nunca disso, ele e o Francisquinho, que saiu correndo, e agora, né, boqueja bastante, mas enfim, e a Cida Borghetti. Eles estão só piorando, digamos assim, né? Eles estão, nesse momento, fazendo uma manutenção de uma proposta anterior, que era a proposta já do Beto Richa, é uma proposta que já vinha com a Cida, e o Ratinho Júnior está fazendo o quê? Está mantendo a mesma coisa. E tentando adequar, e no que é possível, piorar mais a situação. Esse ano, mais professores estão fora da sala de aula. Por quê? Porque diminuíram-se mais ainda turmas dentro das escolas. Aumentaram-se o número de alunos em turmas, diminuiu-se salas, o que vai diminuir? O número de professores. Então, muitos dos meus colegas, né, muitos professores estão aí a ver navios, digamos assim, com esse governo, que não está fazendo nada do que tinha prometido, se é que tinha prometido alguma coisa, que a gente também... A maior parte das pessoas sabia que o Ratinho Júnior era uma continuação do Beto Richa. Né? Ele foi secretário do Beto Richa por quanto tempo, né, Chicão? Todo o governo? O governo inteiro. O governo inteiro. Foram os 2 mandatos como... E o secretário de uma área estratégica, né? A área de infraestrutura, depois... Onde você mexe com muita coisa, tem muita influência e não aparece, né? É muito bom ser secretário nessas situações aí. E mais uma vez, esse secretário da Educação, só para finalizar, ele tem o mesmo direcionamento do governo federal. É uma pessoa do mercado, uma pessoa que tem a ideia do EAD, né, diminuir o número de professores, a lucratividade, sucatear a educação pública, privilegiando a educação privada. A gente não pode esquecer que um dos senadores eleitos ano passado aqui no Paraná também é vinculado à escola pública, né, ao positivo. À escola particular, desculpe, ao positivo. Então você vê que é uma corrente. É uma corrente. O ex-ministro do Beto Richa, lá atrás, da Educação, também era vinculado no primeiro mandato. O ex-secretário? E secretário de Educação, desculpe, ministro, secretário também era vinculado ao positivo. Ou seja, qual é o interesse desse povo? É isso aí. Fabiano, nós estamos chegando ao final do programa e eu deixo o espaço aberto aqui para suas considerações finais e que você possa fazer algum comentário sobre alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não fiz.
Olha, Chicão, primeiro eu gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui participando desse programa, cara. É muito importante nós termos esse espaço para poder debater sobre os problemas atuais, por mais que a gente fale que é cortina de fumaça e tudo, mas é importante, são cargos importantes, são coisas que vão acontecer e afetar o nosso cotidiano. Então, esse espaço aqui é um espaço, como você sempre colocou, um espaço democrático, onde tem que existir o respeito e a gente debater sobre questões pertinentes. E as perguntas eu acho que estão enquadradas dentro do que a gente... Porque cada hora vai chegar uma outra coisa, né? Então vamos esperar para a próxima semana que tem vários capítulos aí. É isso aí. E aqui eu estou apresentando aqui a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, né? Aqui a figura, né, do Polícia Federal, do delegado que falou sobre as mulheres, etc., nomeado por Moro, né? Aqui o delegado, é o delegado que estava, segundo as matérias nos jornais, estava armado, o homem do coldre. Este aqui é o Paulo Guedes, que disse que o Lula não roubou, etc. e tal. E aqui, esse é o novo ministro da Educação. Esse aqui, né? Esse é o outro irmão dele. É o irmão dele. Esse aqui trabalham em dupla, né? Exatamente, por isso que eu peguei dupla, né? O Abrão Weintraub. Então, é isso aí, pessoal, para que todos conheçam aí quem são nossos ministros, né? E aqui, o último aqui, quem que seria aqui? O governador Ratinho. Isso mesmo. Fechamos aí, então, a nossa live. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, aqueles que participaram e aqueles que vão assistir depois também o nosso programa. E dizer que o programa está aberto, repito, o programa está aberto para qualquer representante, qualquer ideologia política que queira participar do programa. Tá ok? No mais, eu deixo um grande abraço a todos e um abração para você, ok? Ok. Vem mais pro meio aqui, ó. Aí, opa! Ó. Aí, valeu. Essa aí a gente faz assim para acertar a foto depois. Valeu? Perfeito. Um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Boa noite.